Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Técnicas de Negociação. E nós vamos hoje trabalhar o capítulo 2, do livro do Almeida, que trata sobre conflitos. Nós estudamos aí na unidade 1, conceitos importantes a respeito de negociação, estudamos as classificações das negociações, os tipos de negociadores, estudamos a ética nas negociações, a importância desse fator dentro das empresas, e não tem como falarmos de negociação sem falarmos de conflitos. Afinal, as negociações, elas são frutos dos conflitos que surgem nos ambientes, seja ele empresarial, seja ele no âmbito familiar, pessoal, entre outros. Certo? Então, eu vou começar a aula de hoje pedindo para vocês refletirem um pouco sobre a questão de conflitos, porque eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por uma situação conflituosa, onde nós poderíamos classificar como um conflito, seja entre pessoas, entre duas ou mais pessoas, ou seja, entre grupos em que você estava inserido, mas acredito que em algum momento, sim, todos já enfrentaram um conflito. E aí, diante dessa reflexão, eu queria que você formulasse aí um conceito, para conflito. O que você entende diante das situações que você já vivenciou? O que você entende por conflito? Existe um conceito formalizado? Tem uma palavra que você poderia utilizar nesse momento que poderia representar um conflito? O que vocês acham? Quando a gente fala de conflito, eu acredito que vai todo mundo na mesma linha de pensamento, como sendo algo ruim, algo que gera uma discussão, algo que gera às vezes até uma briga mesmo, representa às vezes um momento de raiva para alguns, Então, a gente costuma ver conflito como algo negativo, algo que representa aí um certo confronto, uma certa discussão, desavença, A gente poderia utilizar uma palavrinha, uma das palavras que nós poderíamos aí utilizar para representar conflito seria a palavra desavença, não é isso? Vamos observar, eu coloquei aqui para vocês, um conceito. Deixa eu abrir aqui na tela de apresentação para vocês visualizarem melhor. Eu coloquei aqui nesse slide o conceito de conflito que nós encontramos no dicionário de língua portuguesa. Então, se você abrir aí um dicionário, possivelmente você vai se deparar com esse mesmo conceito. Primeiro, a palavra conflito, ela vem do latim conflicto. É isso? Quer dizer, um embate dos que lutam. Quando eu falo de embate, eu estou me referindo a quê? A um confronto, não é isso?
Quando eu me deparo com essa palavra aí, embate, eu estou me relacionando a algo voltado para tropas inimigas, né? Podemos dizer assim, é um choque, né? Há uma certa manifestação contrária, né? Uma rivalidade, uma oposição, certo? Então, essa palavra aí, embate, se nós formos buscar o significado dela também, nós vamos encontrar palavras voltadas aí para oposição, resistência, certo? Então, vem de tropas inimigas, certo? Guerra. Então, é uma oposição entre pessoas, uma oposição entre grupos, né, de pessoas. Estão lutando por ideais diferentes. Outro conceito que vem no dicionário também diz que o conflito é uma discussão acompanhada de injúrias e ameaças. Essa discussão acompanhada de injúrias quer dizer uma discussão onde as pessoas estão o quê? Com raiva. Injúrias quer dizer, vem de injustiça, aquilo que é contrário ao direito, né, de cada um. Então, é aquele momento em que as pessoas, ou os grupos, né, de pessoas estão com as emoções aí à flor da pele, né? Estão com aquele sentimento ruim, aquele sentimento de raiva. E muitas vezes, nesses momentos, por estar a pessoa, o grupo, por estar até tomado por esse sentimento de raiva, leva o que? A fazer ameaças ao grupo oposto, né? Leva a falar palavras ruins, palavras que muitas vezes até vêm a se arrepender depois, né? Por isso representa realmente uma discussão, um momento ruim. Outras palavras que também estão no dicionário, que são sinônimas de conflito, é a palavra desavença, né? Que nós até utilizamos ali no início para representar a palavra conflito, quer dizer que nós realmente estamos na linha de pensamento, na mesma linha de pensamento, né? Guerra até está relacionado lá ao segundo conceito, né? Embate dos que lutam, oposição, confronto, né? Entre tropas inimigas, luta, combate, colisão, choque, né? Todas essas palavras também são sinônimas da palavra embate, que representa conflito. Então, você vê aí, é um conjunto de sinônimos, né, relacionados a conflitos. E um conceito mais formulado, a gente encontra aí como sendo o conflito sendo o elemento básico determinante da ação dramática, a qual se desenvolve em função da oposição e luta entre diferentes forças, né? O que isso quer dizer? Que o conflito ele é o elemento básico, ele é o fruto, né, da oposição. Ele é o fruto da luta por diferentes ideais, por grupo de pessoas ou por pessoas que defendem ideias opostas, ideias contrárias, certo? Então, diante dessa luta de ideias, desse confronto, surge aí o conflito, ok? Então, se a gente pesquisar aí no dicionário, nós vamos encontrar esse conceito, né, que a gente pode resumir aí
como resumir aí o conflito como sendo uma desavença, né? Uma luta entre duas ou mais pessoas ou grupos decorrentes o quê? De diferentes ideais. Diante do que nós encontramos aqui do conceito de conflito, eu pergunto agora para você, que está em casa me assistindo. Você tem medo de conflito? Como você procede em tais momentos? Qual é a sua reação diante de um conflito? Nós sabemos que para toda ação existe uma reação. Você pode não estar buscando um conflito, mas de repente ele pode surgir. E aí, qual vai ser a sua reação diante desse conflito? E se você tem medo, por que você tem medo de um conflito? Ah, professora, é algo ruim, eu não gosto, não me sinto bem. Às vezes até a questão emocional, porque tem pessoas que encaram muito bem um conflito, medem as palavras, conseguem negociar diante de um conflito perfeitamente bem. Mas tem outras que ficam nervosas. Até no nosso dia a dia, né, gente? O medo, ele nos paralisa. Né? Tem muita gente que, diante de uma situação de medo, quando se encontra em uma situação de conflito, fica paralisada. Não consegue raciocinar, não consegue defender o seu ponto de vista. Já tem outros que são explosivos, né, que já não pensam antes de falar, já não conseguem manter uma cautela na hora das palavras. Então, as pessoas, elas são diferentes, têm reações diferentes, né? Mas todos nós passamos por conflitos. Às vezes até com a gente mesmo. E emocionalmente falando, né? Por isso eu pergunto, você tem medo de conflitos? Né? Então, como você procede? Você sempre vê o conflito como algo ruim, como algo negativo? Como que você vai proceder? Qual é a maneira que você escolhe para visualizar o conflito? Baseado nesse questionamento, né, nessa pequena reflexão, eu trouxe aqui uma maneira de visualizarmos melhor o conflito, de buscarmos enfrentar o conflito de uma forma positiva. Vamos ler aqui o slide e ver como isso pode acontecer, né? Então, ó, embora o termo conflito denote quase sempre situações desagradáveis, como eu já falei, né? Geralmente o conflito ele surge de competição, oposição, incompatibilidade, discordância, que normalmente sugerem que nenhuma solução boa é possível. Né? Então, diante da discordância, diante do conflito, as pessoas às vezes não conseguem ver aquela situação como algo que tem uma solução, que pode acrescentar. Então, elas já acham que, pronto, aquele conflito ali foi só um bate-boca, que não serviu para nada, e que normalmente não sugerem que nenhuma solução boa seja possível. Então, a maioria das pessoas, elas visualizam o conflito dessa forma.
né? Ou que o conflito necessariamente vai prejudicar algumas pessoas e alguns interesses. De forma geral, nós visualizamos o conflito dessa forma, né? Como algo muito negativo, que sempre vai fazer mal para nós ou para outra pessoa. O que é interessante, gente, nesse pensamento, nós observamos que as pessoas enfrentam conflitos todos os dias. Mas eu tenho observado nesses dias de pandemia, desse afastamento, né, social, distanciamento social, as pessoas estão ficando muito tempo em casa e ficam muito tempo em rede social. E a gente vê como as pessoas estão tendo conflitos nas redes sociais. É impressionante. Tem momentos que eu até evito dar uma olhada em rede social, porque tem coisas que parece que só fazem mal para a gente até de olhar. Então você vê um momento que todos nós estamos na mesma tempestade, né? Onde o planeta está vivenciando uma situação muito difícil, onde as pessoas estão tentando resguardar a sua vida, né? Estão preocupadas com a sua saúde. Mas a gente vê um momento também que as pessoas, elas não estão tendo um certo respeito, elas não estão compreendendo o momento, elas estão se aproveitando daquela situação. Isso eu não estou falando só questão política em si, eu falo o cidadão mesmo, as pessoas mesmo nas redes sociais. Elas estão discutindo por tudo, né? Você vê aí diferentes pontos de vista, uns até sem lógica, mas que estão sendo expostos nas redes sociais e que pronto, quando você expõe aquele seu pensamento, as pessoas, ninguém pode se opor, é como se todos fossem obrigados a aceitar aquele ponto de vista e acabou, né? Nós esquecemos do respeito pela opinião, as pessoas não estão, elas realmente estão vivendo muitos conflitos de forma negativa. Você vê muita gente discutindo, brigando mesmo nas redes sociais por questões políticas, por questões de ficar em casa, outros que precisam trabalhar. Então você vê o quanto as pessoas estão emocionalmente, né, pesadas diante dessa situação e realmente que não vivendo um momento em que elas acham, na verdade, que podem falar o que querem a todo mundo, só porque estão nas redes sociais, elas estão ali, escondidas atrás da tecnologia. E isso é muito negativo, é muito ruim, às vezes, você vê, porque, na verdade, gente, as pessoas, quando elas estão ali, usando uma rede social, elas estão escondidas atrás de uma tecnologia. E por elas estarem escondidas, elas acham que podem falar tudo. Será que elas teriam a mesma coragem se elas estivessem frente a frente com uma pessoa, olho no olho? Aí você vê a troca de ofensas. Então, é um momento que era para as pessoas estarem unidas, elas estão separadas, elas estão em debate, elas estão em conflitos o tempo inteiro. Então, eu
Eu estou citando aqui as redes sociais como exemplo de um ambiente, né, que está muito conflituoso, está cheio de conflitos, porque que as pessoas estão, na verdade, se utilizando desse conflito de forma muito negativa, onde elas acham que necessariamente tem que prejudicar alguém, tem que prejudicar interesses, que elas podem ofender, que elas podem falar o que pensam, né? E que vai ficar tudo bem e que não vai magoar, e que não tá nem aí. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Quando você se utiliza de um conflito, do conflito de forma negativa, ele é uma perca de tempo. É o que eu vejo nas redes sociais. Para muitos, uma perca de tempo. É tipo assim, eu tô o dia todo em casa, eu digo entre aspas, né? Eu, eu estou o dia todo em casa, mas estou trabalhando. Mas tem gente que está o dia todo em casa e realmente não faz outra coisa da vida a não ser estar em rede social e passa o dia vivenciando situações de conflito com todo mundo das redes sociais. E aí ele acha que pode sair prejudicando. Ah, fulano tem uma opinião diferente da minha, aí ele vai bater de frente. E aí é aquela confusão e começa uma discussão, pronto. Já comprou uma briga. Resolveu alguma coisa, gente? Não. Então, o conflito que não consegue chegar a uma solução para um problema, não adianta. É algo perdido. É uma perca de tempo. Certo? Então, um conflito não é porque eu entro em conflito com alguém, não é porque eu tenho uma opinião diferente da opinião de alguém, que nós não podemos chegar a um ponto de vista comum, ou eu não posso chegar a uma solução, a um ponto positivo para aquela nossa discussão. Isso vai depender de quê? Vai depender de quem, ou melhor dizendo, de quem. Vai depender de quem está ali envolvido, da visão das pessoas que estão envolvidas naquela discussão. Porque é um mito, certo? Dizer que todo conflito ele tem que prejudicar alguém, ele tem que fazer alguém perder alguma coisa, né? Então, isso é mito. Gente, o que nós vimos lá em negociação? Qual foi o conceito que nós estudamos de negociação? Que negociação é uma relação o quê? Ganha-ganha. Então, uma negociação é algo que surge exatamente do conflito. A negociação é uma consequência do conflito. Só que a consequência do conflito, de acordo dentro de uma negociação, é chegar a uma situação em que ambos os lados ganham. Ou ganham conhecimento, né? Ou ganham fortalecimento, enfim. Ou se chega a uma maneira de resolver aquele problema, se chega a uma solução. Então, a negociação, ela só existe por conta do conflito. Mas o conflito que é visto de forma positiva. O conflito em que eu não prejudico a outra pessoa. Porque se eu prejudicar a outra pessoa, não é negociação. Porque ambos os envolvidos têm que ganhar. E não um tem que ganhar e o outro tem que ser prejudicado. Não é dessa forma. Então, essa história de que todo conflito eu tenho que prejudicar alguém, eu tenho que me sobressair, posso até me sobressair em algumas coisas, né?
mas desde que fique bom para mim e para o próximo, certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a maneira como nós visualizamos os conflitos, como nós encaramos os conflitos. Então, eu posso utilizar as redes sociais para colocar meu ponto de vista? Posso, desde que não seja com a intenção de prejudicar ninguém, que não seja com a intenção de denigrir a imagem de alguém, mas que seja com a intenção de buscar uma solução. Problemas, né? Não só o nosso país, mas o planeta nesse momento está cheio. Então, o que nós precisamos nesse momento não é de discussões à toa, não é de bate-boca, nós precisamos de soluções. Então, nós precisamos, sim, nos deparar com outros pensamentos, com outras formas, né, de se lidar com esses problemas, mas com o intuito de quê? De ampliar os nossos horizontes, de chegar a uma solução. Então, eu tenho que ter muito cuidado com a forma como eu estou encarando esses conflitos, certo? Porque se eu encaro eles de maneira negativista, eles não vão me levar a lugar algum, eles não vão ter nenhum efeito positivo, eles só vão me trazer danos, né? Eles só vão me prejudicar ou prejudicar alguém, eles só vão me levar à perca. Então, se eu enfrento um conflito de maneira negativista, o conflito sempre vai ser ruim. Ele sempre vai representar somente uma desavença, onde eu perco amizades, onde eu perco relacionamentos, onde eu prejudico alguém a qualquer custo, onde eu só me preocupo em puxar o tapete do outro, em denigrir a imagem do outro. Agora, se eu encaro esses conflitos de maneira positiva, o que eu vou estar vendo além do problema? Eu vou estar buscando uma solução para o problema. Como tem um ditadozinho popular que diz assim: aquilo que não me mata me torna mais forte. Então, um conflito não é algo que vai me matar, é algo que vem para nos tornar mais fortes, mais experientes. Então, diante das coisas, até aquilo que é ruim tem um lado bom. Né? Seja em qual for o ambiente que você esteja, porque o conflito ele surge em todos os ambientes. O conflito ele surge no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, na sua empresa. Ele surge na sua casa, no meio da sua família, dos seus amigos. Ele surge no meio, na faculdade. Ele surge nas redes sociais, como eu citei no exemplo. Então, ele faz parte do nosso dia a dia. Ele faz parte da nossa rotina. Mas a maneira como eu encaro esses conflitos é que vai me fazer uma pessoa mais experiente, que pode me fazer uma pessoa mais experiente, que pode ampliar os meus conhecimentos, né, que pode me levar a uma solução, a trazer soluções diante daquele ponto que está se discutindo, certo? Então, eu tenho aí duas maneiras de encarar os conflitos. E aí, quem vai escolher sou eu. Que ponto de vista eu vou adotar para os conflitos? Sou eu que tenho que escolher. Se de maneira negativista ou se de maneira positiva. Para quem opta pela maneira negativista,
geralmente se deixa levar pelas emoções, se deixa envolver pelo momento de raiva, e realmente vira uma guerra, vira um confronto. Agora, para quem escolhe optar por encarar os conflitos de maneira positiva, respira fundo, conta até 3, raciocina antes de falar, né? Pensa como vai resolver aquela situação, apazigua, né, a situação, é uma pessoa pacificadora e com certeza vai chegar lá no final desse conflito, vai resolver o problema e vai se tornar uma pessoa preparada para situações semelhantes que poderão surgir. É possível evitar os conflitos? O que nós comentamos aqui? Vocês acham que é possível? Não, né, gente? Nós podemos até tentar evitar esses conflitos, mas como eles fazem parte do nosso dia a dia, nós não conseguimos. Professora, por que eu não consigo evitar um conflito? Porque nós somos seres sociais, nós somos seres sociáveis, nós estamos sempre em volta de pessoas, pessoas são diferentes, pensam diferentes, têm gostos diferentes, então nós temos que aprender o quê? A lidar com as diferenças, a lidar com os conflitos, mas é inevitável que eles aconteçam, certo? Porque sempre vai ter alguém que vai pensar diferente de você. Até porque não teria graça, né? Se todos nós fôssemos iguais, pensássemos iguais, qual era a graça desse mundo, né? Então, é isso que eu tenho que ter consciência, que eu posso até evitar. Tentar evitar como? Como que eu posso tentar evitar? Escolhendo uma maneira positiva de encarar esses conflitos quando eles surgirem. Ou seja, buscando uma solução em que ambos, né, ganhem. Através de quê? De uma negociação que seja bom para os dois lados envolvidos, né? Então, na diferença em se tratar o conflito pode estar o sinal do saudável, uma profecia de progresso. A gente vai progredindo, né? A cada experiência você vai vai progredindo um pouco mais. Sempre que você se deparar com um novo conflito, você com certeza vai trazer algum aprendizado do anterior que vai te dar aí um amadurecimento em como lidar com aquela nova situação e assim por diante. Nota-se claramente as duas possibilidades de agir em relação aos conflitos, que são uma constante no dia a dia dos indivíduos, não podendo ser evitados de maneira absoluta. Então, faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso dia a dia, nos diferentes ambientes que nós frequentamos, certo? Não tem como evitá-los aí de maneira absoluta. O que nós precisamos é aprender a lidar com os conflitos, aprendermos a negociarmos com as outras pessoas envolvidas ou com os grupos envolvidos, de forma que todos possam ganhar. O conflito não necessariamente acontece entre duas pessoas, né? Não é somente entre duas pessoas em si, mas também eles podem existir entre dois grupos, entre um grupo e uma pessoa, entre uma organização e um grupo e assim por diante. Por exemplo, dentro da sua casa, você entra em conflito com o seu irmão.
né, entre duas pessoas. Ótimo. Mas será que só vai ser de forma individualizada? Não. Pode acontecer um conflito em conjunto. De repente, na sala de aula, você é o líder da turma, é o representante de turma. E aí você pode entrar em conflito, você como líder da turma defendendo um ponto de vista e os demais alunos, né, defendendo um outro ponto de vista. Pode acontecer um conflito dessa forma entre o grupo de alunos e o professor. Você como, por exemplo, ocupando uma posição de liderança dentro de uma empresa, pode enfrentar um conflito com o grupo daquela empresa, né, com os demais funcionários daquela empresa. Ou pode até acontecer mesmo entre a organização e o grupo, né, contra toda a equipe, né, de trabalho ali daquela empresa e com um ponto de vista diferente do que a empresa defende, né, ou vice-versa. Pode acontecer essas situações também. Então, os conflitos, eles estão em diferentes ambientes e podem acontecer de forma individualizada ou em conjunto, certo? E o interessante é que, dependendo da maneira como eu encaro os conflitos, como as pessoas encaram os conflitos, ou como os grupos, ou até mesmo uma organização, uma empresa, encaram um conflito, eles podem ter consequências. Eles podem ter efeitos construtivos ou destrutivos. Qual é a diferença? Na hora, para explicar essa diferença, eu vou fazer uma comparação com as críticas. Existem o quê? Críticas construtivas e existem críticas destrutivas, não é verdade? Qual é a diferença entre a crítica construtiva e a destrutiva? A crítica construtiva é aquela que busca uma melhoria, que busca uma solução, resolver o problema ou te fazer melhorar. Então, quando alguém chega para você e te faz uma crítica construtiva, ela não está querendo ver o teu mal. Ela está querendo ver o quê? A tua evolução. Ela está querendo que você pare para você pensar, poxa, isso aqui não está legal. Então, eu vou agir de forma diferente. E para que eu possa chegar a uma possível solução diante daquilo que me foi apresentado. Eu possa melhorar. Agora, uma crítica destrutiva é aquela que não vai te acrescentar em nada, que não vai te fazer piorar e nem melhorar, que não vai servir para absolutamente nada. Só para quê? Para denigrir a tua imagem. Certo? Então, a gente vivencia isso direto, né? Você trabalha em uma empresa, você como funcionário daquela empresa, você sempre é criticado. Você pode ser criticado, mas vai depender, a tua melhoria, o teu avanço, vai depender de como essas críticas estão sendo repassadas. Se são críticas construtivas para você melhorar. Poxa, fulano de tal, eu tô te achando muito tímido ainda na hora de atender o cliente. O vendedor tem que se soltar um pouquinho mais, né? Estuda mais um pouquinho os produtos. Parece que você não está dominando muito ainda a apresentação desse produto A, desse produto B. É uma crítica construtiva. Você vai parar e vai pensar, é verdade, eu tenho que estudar mais, eu tenho que melhorar um pouquinho mais, vou correr atrás, né? E aí eu vou chegar, sim, a um resultado. Depois a pessoa pode até analisar, poxa, ó, depois que eu falei com fulano, ele melhorou, tá mais solto, né? Tá dominando mais, tá vendendo melhor.
Agora, uma crítica destrutiva não vai trazer, não vai te acrescentar nada. Poxa, mas essa pessoa é chata, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, vai resolver o quê? Nada. E você vai entrar aqui no ouvido e vai sair no outro. Não acrescentou, não mudou nada. Então, da mesma forma, são os conflitos. Conflitos que são encarados de maneira positiva, eles trazem um efeito construtivo, porque eles buscam uma solução, eles buscam um avanço, eles buscam um progresso, eles acrescentam a experiência. Agora, um conflito enfrentado de maneira negativista, ele só vai denigrir a imagem, só vai trazer a perda de relações e pronto. E por isso, e vai ficar por isso mesmo.